Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos do Discursivo Nota Máxima. Olha, eu quero agradecer os inúmeros elogios que eu tenho recebido quase todas as semanas a respeito do conteúdo deste curso, que nós temos a honra, né, de dizer que é hoje talvez o curso de redação mais completo do Brasil. E é claro, eu peço a vocês que estão desfrutando de todos esses módulos, que vocês façam a nossa propaganda, porque nós continuamos, como eu digo a alguns colegas, uma grande equipe, tirando a ajuda de um ou outro colega que nos dá um suporte na área de informática e no Instagram. Então eu dependo muito da propaganda boca a boca feita por vocês. Me ajudem, falem do nosso canal do YouTube, do perfil do Instagram, porque a gente depende de vocês. Então, vamos lá? Este é o módulo 44, Fundação Getúlio Vargas, que é a nossa bola da vez, FGV, questão discursiva 1, TJDFC, Arquivologia. Bom, eu escolhi esse módulo porque ele vai me permitir um recorte comparativo entre a resposta da questão 1 e o padrão de resposta proposto pela FGV. Eu aqui já deixo o meu agradecimento especial, eu tenho sempre, quando me trazem algum material, eu agradeço, acho muito importante, a Marília Portela, que gentilmente cedeu as respostas das questões discursivas do TJDFT, Arquivologia, bem como os padrões, sem o que este módulo não seria possível. Exatamente. E, para já falar por onde é que a gente vai, eu acho que vale a pena dizer o seguinte: confeccionamos este módulo especialmente para a preparação não só dos candidatos do concurso Senado, que não estão inscritos na área de processo legislativo, nem de policial penal, mas também dos candidatos que farão questões discursivas, FGV, de outros certames. Exatamente, porque a gente já fez alguns módulos de processo, deve ter mais um módulo ainda de processo antes do certame do Senado, mas eu acho importante também que a gente traga alguma coisa para auxiliar aqueles colegas que estão fazendo para outras áreas, também questões discursivas. A escolha recaiu sobre a arquivologia porque, por coincidência, temos a prova de uma candidata que concorreu para essa área no TJ e obteve a nota 14 de 15. Então, a nota altíssima, é quase a nota máxima, né? Se alguém tiver, algum colega que teve a nota máxima, quiser mandar para mim, eu vou ficar muito contente. Mas nós vamos por aqui. Muito bem. Aí, qual que vem em seguida? Atenção, nosso objetivo é montar um checklist com base no enunciado da questão. Isso aí, quem já assistiu ao depoimento da própria Marília Portela já deve ter visto que ela pisa e repisa nessa questão do checklist, que já foi falado por Olávio Bonfim e por outros candidatos, a própria Fabiana Lagar, e tantos outros que já fizeram. A história do checklist é fundamental. Quem faz prova sem checklist está correndo o risco de perder pontos preciosos. Muito bem. Na sequência, queremos fazer um recorte comparativo entre a resposta e o padrão oferecido pela FGV. Aqui eu sempre tenho muita cautela, porque o que eu tenho dito é o seguinte: eu sou linguista, então as minhas observações, elas são sempre em cima de um recorte entre a demanda da prova e o que o candidato colocou. Eu não sou especialista em arquivologia, tampouco em processo ou em direito constitucional. Mas essa visão linguística tem mostrado para mim que ela auxilia muito o aluno a entender esse diálogo, digamos assim, entre o que eu estou escrevendo e o que o examinador gostaria que eu escrevesse. Opa, primeira intervenção. Muito bem, vamos lá aí, o meu ponto aqui é auricular virtual. Pois não, Marília também? Opa, mais outra Marília. Pois é, então a Marília, que está aqui em Brasília mesmo, está dizendo para mim que antes do curso ela não fazia prova com checklist e que ela está percebendo que essa metodologia, esse novo mindset, está dando a ela mais segurança na hora de produzir o texto e uma proximidade maior com o que ela entende que deva ser o padrão de resposta. É exatamente isso. E eu gosto de frisar bem que o meu objetivo é trazer ferramentas, estratégias para que vocês que estão lá na hora da prova tenham um parâmetro de interatividade com a prova, porque nós estamos todos buscando o quê? A nota máxima. Mas, para que isso ocorra, você tem que entender a demanda do examinador e tem que escrever
focado no que o examinador, claro, estamos levantando uma hipótese, desejaria ver na prova. Isso, o caminho inicial é o checklist. Bora lá. Na sequência, querendo fazer um recorte comparativo entre a resposta e o padrão oferecido pela FGV, claro, para finalmente fazer alguns comentários de ordem linguística sobre a resposta da candidata. Tá entendido aí, né? Inclusive, o pessoal que é da área de arquivologia, já peço antecipadamente minhas desculpas se houver alguma impropriedade, mas absorvam essa questão linguística que nós vamos tratar aqui. Muito bem. O nosso objetivo, nós queremos da forma mais pragmática possível, tentar se aproximar do pensamento do examinador. Alguns lembretes. Isso aqui já está em outros módulos, mas eu gosto sempre de frisar, porque alguns lembretes que eu acho sempre importante voltar a frisar. O primeiro é que você não pode desperdiçar espaço em favor de uma reflexão para tornar o texto mais bonito. A outra é que é preciso lembrar que se trata de um questionário indireto, portanto não há espaço para apresentar uma estrutura formal de dissertação. E não dá para viajar e fazer aquela introdução desperdiçando linhas que deverão ser usadas para o conteúdo. Eu não acredito que algum aluno nosso discursiva, nesta altura do campeonato, ainda possa ter algum tipo de problema em relação a viajar na maionese. Acho que ninguém viaja, todo mundo está bem pragmático, respondendo direto e começando exatamente pelo que o examinador demanda. E isto é fundamental. Outros aspectos importantes. É preciso começar cada resposta pelo que há de mais sedimentado na bibliografia. Esse é um detalhe muito importante. Não vá buscar, eu quis mostrar aquele detalhe. Não, primeiro o que o examinador está perguntando a partir do que está sedimentado na bibliografia. Em questões discursivas, como no caso em tela, vai direto ao ponto e responde o que o examinador pediu. Procure utilizar a palavra-chave da pergunta. Isso aqui é outro ponto. Opa, intervenção, pois não? Maurílio. Pois não, Maurílio, onde você fala? Uberlândia. Diga lá, Maurílio. Maurílio está falando uma coisa que já apareceu, já falaram aqui outras vezes no curso. Dina, mas eu posso repetir a palavra-chave que está lá no tema, na pergunta? Eu falei, não pode não, deve. Porque a palavra-chave da pergunta, ela conduz o examinador à sua resposta. Nós já vamos ver algumas coisas a respeito disso, então deve. Cara, parar com esse mito, mexe, alguém diz, porque me falaram que eu não posso fazer isso. Me explica onde é que o cara encontrou essa ideia. Como é que eu vou falar de beleza sem usar beleza? Como é que eu vou falar de arquivologia sem usar a palavra arquivologia? E tem outra coisa. Quanto mais técnico for o texto, maior a necessidade de usar a palavra-chave do comando, porque é ela que vincula a terminologia. Consegue entender isso aí? Por isso que eu falo, minha visão é de linguista, de terminólogo, que é a minha área também do meu mestrado. Importante isso daí, né? Articule o texto em favor do conteúdo, economizando os conectivos sem que os períodos percam sentido e propriedade linguística. Utilize o raciocínio dedutivo. Vocês viram lá naquele módulo, tanto do que o Léo Van Hout propôs a resposta, a gente deu uma retocada do ponto de vista linguístico, e viram também na resposta que a gente tentou produzir na questão da CPI. Tudo aquilo ali, independentemente da área que você vai fazer, é válido e precisa estar precisa ser sempre levado em consideração na hora da prova. Então, prova de questões discursivas, ela é meio danada, porque você tem que pensar que o examinador tem um padrão de resposta e quanto mais informações você colocar, maior é a possibilidade de você tirar a nota máxima. Eu sei que é um negócio muito pragmático às vezes, algumas pessoas falam assim, pô, Dino, mas você bota a gente no miudinho. Mas isso aqui é prova, isso aqui não é academia, não é universidade, faculdade, onde você tem liberdade. Não, eu tenho um cara do outro lado que está corrigindo a minha prova com a planilha de correção. Então isso muda completamente essa relação de examinador-candidato. Então muita atenção. Outro lembrete fundamental, então, como é que é a linha? Eu acho que chega a ser até óbvia. Faça a prova pensando como examinador, como eu já ressaltei em diversos outros módulos.
Pare e pense, se eu fosse examinador, o que eu julgaria como conteúdo mais pertinente. Isso é uma coisa engraçada, porque eu não sei muito bem como isso acontece, mas muitas vezes o candidato faz a prova centrada nele mesmo, centrada nela mesmo, e esquece exatamente dessa percepção do que seria a prova se ele fosse o examinador. Então essa ponte é fundamental, essa percepção da prova é fundamental. Quem manda na sua prova é o examinador. E o que não poderia faltar na resposta a cada um dos questionamentos, exatamente, sempre parta daquilo que é mais essencial para aquilo que é secundário e terciário. E se puder colocar mais conteúdo, articulando o texto para ficar mais enxuto, mais direto, melhor ainda. O que seria desejável complementar dentro do espaço disponível. Esse é o dilema de todo mundo, né? Pô, eu queria botar mais alguma coisa, mas são só 20 linhas. Pois é, então articula o texto, economiza articuladores, deixa o texto muito direto, porque aí você consegue colocar mais informação. Vamos direto à prova. Então a prova está aqui, é uma prova já conhecida do pessoal, né? TJ, DFT, FGV, conhecimento analista judiciário, e essa é discursiva 1. Então tem um texto motivador, né? Segundo José Maria Jardim, a legislação arquivística é um dos fundamentos para a definição e a implementação de políticas públicas na área dos arquivos. Por isso, tende a ser considerado o marco zero de uma nova era arquivista e muitas vezes é saudada com um caráter redentor, né? Então, que é as políticas públicas na área do arquivo, né? Diga-se de passagem, o Brasil não tem uma boa tradição em termos de memória, né? E isso é fundamental. Muito bem, o inferno das boas intenções, ali a referência bibliográfica, beleza. Acesso à informação e políticas de arquivos, Rio de Janeiro é outra referência, no entanto, as políticas públicas arquivísticas envolvem uma série de fatores. Aqui já vale a pena a gente assinalar que fatores será a palavra-chave da prova, né? Vão garantir a definição e implementação de políticas públicas na área de arquivos. Muito bem. E aí, o que acontece? Em que consiste, quais são esses fatores e como eles se configuram para a formulação e implementação de políticas públicas? Eu sempre digo aos meus alunos, que vocês já ouviram eu falar isso várias vezes, se você ler um comando desse umas 2, 3 vezes, sem fazer um esquema e uma checklist, ele vai te abraçar e vai te imobilizar. Porque, sobretudo, que a gente considera a natural tensão da prova. Então, o que eu digo a vocês? Espera aí, vamos organizar o negócio. Então, vamos fazer um checklist. Então, o que acontece? Em que consiste e quais são os fatores que envolvem as políticas públicas arquivistas? 2. Como esses fatores se configuram para a formulação e a implementação de políticas arquivistas. Aqui, eu já quero chamar a atenção para um aspecto que a gente pode cair e ter problema, né? Olha só, ponderações linguísticas sobre a questão. Na verdade, a questão 1 da checklist exige uma percepção aguçada que pode ter implicação na nota do candidato. Olha só, olha por onde é que eu vou, né? Opa, intervenção, Poeirão, Maria Clara, de onde fala? Opa, tá longe, hein? Olha aí, hein? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, tia, diga. Pois é, né, Maria Clara? O que ela está comentando? Ela fala que ela realmente não costumava fazer esse tipo de trabalho que a gente está montando aqui. Pois é, e é por isso que a gente vem aprovando dezenas e dezenas de alunos nas discursivas e fazendo a galera sair lá de uma posição intermediária ou até bem atrás para chegar na frente. Com destaque aí para o caso, por exemplo, da Marília, que é aqui mesmo que saiu da 15ª posição para 3º antes do recurso, depois caiu para 6º. Mas tudo bem. E da Olave, que sai lá da 27ª e vai lá para a 1ª na Câmara Legislativa, e também de um outro rapaz que saiu lá de 29º ou 30º e foi para o 8º. Então, isso acontece por quê? Pela estratégia que a gente propõe aqui no Discursiva Nota Máxima para a hora de ler o comando da questão. Então, vamos aqui. Então, na verdade, a questão 1 da checklist exige uma percepção aguçada, que pode ter implicação no outro candidato. Vejam que o examinador traz 2 perguntas, o que pode confundir o candidato. Então, vamos observar que a pergunta em si está lá, em que consiste. Mas, eu sempre falo para os meus alunos, desconfie desse rapazinho aqui, dessa conjunção aditiva. E quais? Então, aqui o aluno já tem que perceber que eu tenho A e que eu tenho B.
Se você não tem essa percepção, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Então, e o que isso quer dizer? Vamos lá. No que consistem os fatores que envolvem as políticas públicas arquivistas? E quais são esses fatores? Porque, veja bem, o verbo consistir, do meu ponto de vista, ele está muito no campo das dispositivas de primeira ordem. Ou seja, é uma definição, é uma característica que ele está pedindo. Então, o que são esses fatores? Agora, depois ele diz quais são esses fatores. E aí, a palavra quais, ela me parece apontar para uma ideia de exemplo, para uma ideia de enumeração de exemplos do que esses fatores são. Eu acho importante isso. Quero dialogar com a galera de arquivologia, se estiver cometendo alguma propriedade, me perdoe, mas acho que não, acho que do ponto de vista linguístico isso é muito claro. Então, olha só, olha o que eu coloco. Dessa perspectiva, ou seja, dividindo em duas, ficaria mais claro que no primeiro questionamento esperam-se características capazes de definir esses fatores. Perfeito. E no segundo questionamento espera-se uma enumeração dos fatores que envolvem as políticas públicas arquivísticas. Conseguem me entender, né? Eu sei que quando eu trago esses módulos para cá, muitas vezes eu depois manda quem está no meu zap e tal, fala, poxa, Dino, que interessante, eu não tinha pensado dessa forma, mas eu acho que esse é o caminho. Como professor, eu tenho que trazer alguma coisa que se some à sua bagagem e juntos a gente consiga superar, né, os demais candidatos. É por isso que o discursivo nota máxima existe. Muito bem, então vamos lá. De forma semelhante, o segundo item da primeira questão tem dois aspectos. Mesma coisa, olha lá. Como esses fatores se configuram para a formulação, e lá vem o danado do ezinho ali, outra vez, e a implementação de políticas arquivísticas. Então são duas coisas, ou seja, como os fatores se configuram para a formulação e como eles se configuram para a implementação. Eu entendo que esse tipo de trabalho, para mim, na hora da prova, ele é um dos elementos que garantem a nota mais próxima possível da máxima ou a nota máxima. Adiante. Essa percepção é importante para o candidato avaliar o conteúdo da resposta em comparação com o número de linhas disponíveis, com certeza. E o mais importante, conforme veremos no padrão de resposta, aí está aqui, ó. A resposta apresentada deve atender ao pedido imediatamente. Olha, bati nessa tecla lá naquele módulo sobre a CPI, tenho conversado exaustivamente com o Léo. Esse ponto aqui me chama muita atenção. FGV, ela chega a colocar naquele módulo lá da CPI, vocês viram, não será aceito aquelas, porque a CPI, para ser constituída, ela quer que você se coloque direto respondendo a pergunta. E ela está fazendo a mesma coisa aqui nesse padrão de resposta publicado do TJDFT. Então, imediatamente, então isso é muito importante, por quê? Porque este é um critério de objetividade que pode lhe dar ou tirar muitos pontos. Agora nós vamos lá para a resposta que a Marília deu. Eu, mais uma vez, quero agradecer ela pelo desprendimento. Não é todo mundo que deixa olhar a sua prova e tudo e tecer comentários como ela. Mas, Marília, tenha certeza que essa energia que você está trazendo para a gente positiva vai voltar em triplo, em dobro, em quádruplo para você, tá bom? Porque isso é muito importante, esse desprendimento. E eu digo a vocês, como eu já ajudei diversos candidatos a superarem as dificuldades da prova discursiva, porque candidatos aprovados compartilharam as suas provas. E meus alunos, graças a Deus, sempre trazem para mim as provas e eu uso essas provas para explicar, para mostrar. E isso funciona realmente num círculo virtuoso em favor de nós todos e, claro, do aprendizado e do compartilhamento de conhecimento. Então vamos ler agora a resposta da Marília. As políticas públicas arquivistas são criadas a partir de normas e padrões definidos na legislação. O Conselho Nacional de Arquivos é responsável pela formulação da Política Nacional de Arquivos. Este órgão já editou diversas normativas, entretanto, somente isso não é suficiente para implementar as políticas públicas de arquivo. Formulação de políticas arquivísticas deve envolver alguns fatores, tais como a participação da sociedade civil, os recursos humanos, financeiros e materiais necessários, cooperação com outras políticas existentes, entre outros. A implementação deve ser feita a partir das diretrizes definidas e deve observar a capacitação dos colaboradores,
elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, entre outros. Após isso, torna-se possível avaliar a política pública com as ações efetivadas. Dessa forma, detectam-se os problemas e criam-se propostas para solucioná-los. E Marília tirou 14 de 15. É nota, hein? É nota. Muita nota. Mas tem hora que a gente é meio cri-cri, né? Vamos lá. Vejamos a correção da FGV e por que a candidata ter perdido um ponto. Agora é que é o lance. Olha, se você entender essa parte do módulo, eu já estou contente. Porque aqui é que está o aspecto linguístico mais importante da minha contribuição. Então, olha só o que a FGV fez. Conhecimento, ela colocar, o candidato deve demonstrar conhecimento e domínio teórico e prática a respeito do assunto tempo. Ela tirou 3 de 3. Atendimento, a resposta apresentada deve atender ao pedido imediatamente. Opa! Esclarecer em que consiste, olha o que ele fez aqui, olha o que ele fez, olha a maldade em que consiste a política arquivística. Vocês estão sentindo? Lembra que eu falei desse verbeto aqui, ó? E olha o que aconteceu aqui, ó. Ela tirou 3 de 4, ela tirou um ponto dela. Domínio dos fatores e aspectos que garante a definição e implementação da política. Domínio dos fatores e aspectos que garante a definição e a implementação da política. A resposta deve apresentar alguns dos fatores em que consiste e ela também tirou nota máxima aqui. Quesito avaliado, domínio de como se configura a estrutura a ser implementada. A resposta deve apresentar os pontos que dão suporte à implementação da política. 3 de 3. E, finalmente, abordagem geral, desenvolvimento, correção de linguagem, influência, tirou a nota máxima também, 14 de 15. Então, a pergunta aqui não quer calar, quer ver? Vale observar que no quesito em que a candidata foi apenada, consta a expressão vista anteriormente, já a segunda, terceira vez que eu falo dela. Esse tal desse imediatamente aqui, ó. Isso aqui me preocupa. Então, nós vamos tentar entender o que pode ter acontecido. Isso é uma hipótese, eu estou aqui, do ponto de vista didático, fazendo alertas, mostrando caminhos, estratégias, para a gente dar uma olhada. A pergunta que não quer calar, esse apelamento foi justo? Olha aí, para intervenção, pois não? Da onde? Opa, lá de cima agora, Manaus, Carlos Alberto, diga. Pois é, né? O cara falou, poxa, professor, mas a Marília colocou, assim, muita informação, eu acho que o pessoal foi injusto com ela. Olha, Carlos, eu acho que ela mereceria nota máxima, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto muito sério, que é exatamente a estratégia de prova. Porque o problema todo é o seguinte, se vocês não podem ter esse olhar, como eu já falei até aqui, hoje mesmo neste modo, do candidato, tem que tentar ter o olhar do examinador, fazer a prova para ele, não é para mim, não é para você, não é para o seu amigo. Então, vou mostrar uma coisinha, vocês podem ou não me dar razão, eu não sou dono da verdade, eu estou trazendo a minha contribuição. Muito bem, bom, no que consistem os fatores que envolvem as políticas públicas? Quais são esses fatores? Então, olha o texto da candidata, nós já lemos, nós já sabemos. Então, olha o que eu vou falar para você. Análise linguística da pergunta e da resposta. Essa é minha praia. Então, vamos lá ver. A palavra-chave da pergunta, não tem a menor dúvida, fatores. Fatores que envolvem políticas públicas. Arquivística, muito bem. Entretanto, a palavra fatores, embora implícita em tudo o que a candidata escreveu, não aparece no primeiro parágrafo do texto. Vocês estão duvidando de mim? Vamos voltar aqui, ó. As políticas públicas são criadas a partir de normas e padrões definidos na legislação. O Conselho Nacional de Arquivo é responsável pela formulação da política. Está vendo? Ela não pintou. Então, é aquilo que eu falo para vocês. O que eu estou comentando aqui é estratégia de prova. É como agradar o examinador. E a pensar como examinador, é isso que eu tenho que colocar na cabeça de todo mundo. Eu quero todo mundo primeiro colocado no Senado. Então, olha só, seria relativamente fácil agradar o examinador e conduzi-lo. Maldade, né? Mas é isso mesmo. O que eu estou querendo dizer é isso aqui mesmo. É conduzi-lo melhor para o excelente conteúdo que, juntando com a segunda questão, foi a terceira melhor nota do concurso do TJ antes dos recursos. Então, o que você está querendo assim falar com isso, Gino? Olha só,
Assim como fizemos nos módulos de processo legislativo com as respostas do Léo Van Holt, nosso querido professor de Direito Constitucional. Eu tenho uma admiração especial para o Léo. Léo é aquele cara que eu fico contente de saber que as novas gerações podem contar com um professor como o Léo. A gente que vai se aposentando e tal, como eu já estou aposentado da Câmara, é muito bom saber que existem professores como o Léo, comprometidos com os alunos, comprometidos com essa arte de ensinar, tá? E de fazer um trabalho sério. Então eu fico muito contente com isso, porque é alguém bem mais jovem, de uma nova geração e que está aí para fazer um trabalho extremamente bem feito. Então, assim como fizemos, já falei sobre isso, querido professor Léo Van Holt, vamos tentar fazer esse retoque, mas sem desejar apresentar o modelo pronto. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acho assim que já é um pouco de atrevimento da minha parte querer, né, fazer esse tipo de correção. Porque, na verdade, eu estou metendo o bedelho num texto que já tirou a nota 14 de 15. Mas a gente entende que todo esse trabalho, ele soma, todo esse trabalho, ele ajuda o aluno a ter mais desenvoltura na hora da prova. Então, é por essa linha que a gente vai. Os fatores, olha a maldade, os fatores que interferem nas políticas públicas arquivísticas são as normas criadas e os padrões definidos na legislação, como a Política Nacional de Arquivo e as diversas normativas formuladas pelo Conselho Nacional de Arquivos, né? Entretanto, somente isso não é suficiente para implementar as políticas públicas. Então, olha só o que eu fiz. Eu, na verdade, não usei a palavra consiste, mas eu talvez devesse ter usado. Por exemplo, aqui, os fatores que interferem na política pública, eu poderia botar que a palavra é exatamente a mesma. Consistem nas normas criadas e nos padrões definidos na legislação, como a Política Nacional de Arquivo e as diversas normativas formuladas pelo Conselho Nacional de Arquivo. Opa, intervenção, pois não? Silvia, diga, Silvia, onde está falando? Silvia, opa, mas daí Cuiabá, deve estar bem quentinho por aí. Pois é, né, Silvia, você pode ir, mas na hora aqui do vídeo tu ainda encontrou mais uma palavra que você podia mexer, é isso. E tem coisa que a gente vê, revê, e sempre consegue acrescentar alguma coisa. Isso é muito importante, significa que o crivo crítico está funcionando. Mas olha, hoje se eu for reescrever isso aqui, preparei nestes dias, deste modo, eu usaria o verbo consistir, né? Consistem ali. Muito bem, e as diversas normativas formuladas pelo Conselho Nacional de Arquivos, entretanto, somente isso não é suficiente para implementar as políticas públicas. Daí para frente, eu mantive, mas eu vou fazer mais uma coisinha. Nós não estamos falando de conteúdo, porque isso a candidata tem atenção. Com certeza, estamos falando de estratégia de prova em termos de termos como foca a maneira do examinador pensar. Isso não quer dizer que, feito o retoque, a candidata teria o ponto restituído, mas temos a convicção de que esse caminho de pensar como examinador é mais assertivo. Exatamente essa é a nossa retórica. Quer dizer, eu não sei se com esses retoques que a gente está fazendo, ela chegaria no 15. Tá? Mas eu sei que essa estratégia de tentar pensar como examinador, tentar pegar a palavra-chave, trazer para dentro do enunciado, isso aí é de fundamental importância. E eu já falei várias vezes aqui, e também em lives com o Léo, comparando alunos que não foram meus alunos com as minhas alunas, meus alunos, e a diferença está exatamente nesse pensar como examinador. Agora, eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais... eu vou lapidar um pouco mais. O que acontece? Se você der uma olhada, repara que aqui, né, logo nesse parágrafo, entretanto, essa frase daqui que leva uma linha, ela está ocupando um espaço que poderia ser, na verdade, eliminada. Né? Ela não faz diferença nenhuma, porque o que vai ser acrescentado é o que vem do segundo parágrafo. Então, se eu tirasse, eu não teria nenhum problema. E se eu ainda fizesse mais um retoquinho, aqui no segundo, eu também teria mais agilidade do texto. Tá? Então, olha só o que a gente fez. Veio até Nacional de Arquivos. Entretanto, a formulação de política arquivista deve envolver outros fatores, tais como a participação. Não pode esquecer, tá, que aqui, agora a gente está colocando o verbo consistem, né? Para agradar
o examinador. Tá vendo que eu estava criando caso com ele? Já, nossa, senhor, me desculpa, você usou o verbo consistir, eu vou lá no consistir. Mas, muito bem. Entretanto, a formulação de política aqui deve envolver outros fatores, tais como a participação da sociedade civil, os recursos humanos, financeiros e materiais necessários, cooperação com outras políticas existentes, entre outros. A implementação deve ser feita a partir das diretrizes definidas e deve saber observar a capacitação dos colaboradores, a elaboração dos instrumentos de gestão, arquivista, entre outros. Após isso, torna-se possível avaliar a política pública com as ações efetivadas, detectar os problemas e criar propostas para solucionar. É só um objetivo. Quer que eu diga? Está aqui, ó. O objetivo é um só. Com os retoques, sem ferir o conteúdo da candidata, economizamos 1,5 linha. Poderíamos, então, acrescentar alguma outra informação pertinente. Por quê? Porque o examinador está corrigindo com padrão de resposta. Então, se eu puder economizar na articulação do texto, eu com certeza vou ganhar muito, porque mais uma informação que seja colocada pode trazer esse ponto de volta. Mais uma informação que é colocada pode fazer você subir inúmeras posições, como foi o caso da Marília, como foi o caso de Olávia, Fabiana Lagar, a galera toda aí, a Daniela da MEC, lá na Câmara. Quer dizer, não é por acaso, por exemplo, que no concurso da Câmara, 5 dos 9 primeiros colocados passaram não pelo discursivo, pelo curso de consultor. E que a gente vem aprovando, porque a gente tem uma maneira diferente para mudar o seu mindset em relação à prova discursiva. E o que eu quero para vocês? Eu quero só isso aqui, ó. Como sempre, sucesso e sabedoria. Que vocês consigam caminhar, fazer o percurso de vida. Claro, se puder, se quiserem casar, ter filhos, isso é muito bom. Eu agora já estou na fase da netinha, o que é uma maravilha. O importante é compartilhar conhecimentos. Por acaso estiver assistindo isso aqui no YouTube, por favor, não deixe de colocar um like. Eu dependo de vocês para continuar esse trabalho daqui e para continuar a publicar, compartilhar, enfim, fazer essa roda do conhecimento crescer, muitas vezes contando com a participação das nossas alunas, como a Marília, e dos nossos colegas, como o Léo Van Roth. Grande abraço, estamos juntos. O importante é compartilhar conhecimento. Tchau, tchau.